volta com o nosso Mais Saudável. Gente, essas imagens das pessoas comendo na rua me chocam, juro por Deus, assim, porque eu sei, a gente garra aí mesmo, qualquer coisa. E olha só, o mundo tem 2 bilhões de pessoas acima do peso. O número, esses números me chocam, doutora. Porque é impressionante, exatamente o que você falou, Andréia. E cada vez que eu leio, enfim, não sou especialista no assunto, né? Sou apenas uma comunicadora e quero levar você, a sua casa, cuidados para que você tenha uma vida com qualidade, porque não basta ter longevidade sem qualidade, né? Então, assim, esses números, cada vez que a gente senta numa reunião de pauta, que a gente conversa, eles me assustam demais, assim. Imagino você médica, deve ser alarmante, né? Não, eu considero como uma epidemia mesmo. É considerado uma epidemia, né, a obesidade, né? No Brasil, como você mostrou mesmo naquele vídeo, mais de 50% da população está acima do peso, sobrepeso ou obeso. Nos Estados Unidos, sabe qual que é a porcentagem? Qual? 70%. Então, assim, a gente imita muito a cultura americana, né? Então, a previsão, se a gente não mudar nossos hábitos, se não houverem campanhas, né, políticas, até assim, em torno disso, uma força, né? Uma prevenção, né, realmente? A gente pode chegar nesses 70% e é alarmante. A gente pode chegar a esse 70%. Chegar Vamos responder aqui, vamos voltar aqui para a Natália de Salvador. Natália, um grande beijo, tá? Ela pergunta aí, meu filho não come verduras de jeito nenhum. Como faço para ele, pelo menos, experimentar? Para isso, eu acho que eu vou ali, ó, encontrar com essa gata garota, a Lâmia, que é a nossa nutricionista hoje aqui no nosso Mais Saudável. Lã, vamos responder a Natália da Bahia primeiro? Vamos. A criança não come verdura de jeito nenhum. Como ela começa a fazer para introduzir? Natália, boa tarde para você. Primeiro a gente tem que falar com o seu filho, você fazer a pergunta para o seu filho, e você já conhece, quais são os alimentos que ele mais gosta, tá? A partir desse alimento, lembrando sempre que não vale os fast food, né? O que ele gosta de comer dentro de casa. Como ele não come, a gente precisa primeiro levar ele para conhecer os alimentos. Como, por exemplo, vamos supor essa couve-manteiga aqui, que é super saudável, tem ferro, fósforo, faz muito bem para a nossa saúde. Fazer pratos com essa couve. Então, vamos fazer uma panqueca que ele goste. Na massa, Cissa, a gente bate a massa com um pouco de couve. Boa. Faz um muffin com uma fruta, legumes, alguma verdura que tenha esses nutrientes. Uma tortinha, né? Uma Assim que você bate torta. lá, vai mascarar a verdura. Vai mascarar e ele vai estar ingerindo, por quê? Pra gente evitar a ingestão de multivitamínicos, essas coisas. Então, a gente sempre parte do princípio da alimentação primeiro. Em último caso, se não for, a gente parte para outras coisas. Mas é super interessante fazer um cookie com frutas, com uva passas. A gente, aqui ó, tem a uva passa aqui, tem a nozes, tem essas frutas desidratadas. Adoro. Tem várias opções. Então, e levar também, Cissa, é interessante a gente falar que as mães devem levar a criança, lógico, se tiver até 2 anos não tem como levar à cozinha, né? Mas fazer preparações junto com ele, experimentar. Por quê? As crianças, geralmente, elas não gostam porque elas não conhecem. Mas sabe que você falou algo que eu acho bem interessante, e eu quero que todo mundo participe aqui também. Quando eu era pequena, isso eu acho que era bem mais comum na minha faixa etária, na faixa etária da minha irmã e tal. A minha mãe, a gente aprendia realmente a cozinhar. Lógico. Minha mãe estava fazendo as coisas, a gente estava ali do lado, ou cortando, ou ajudando. Tudo com responsabilidade, óbvio, você vai, né, supervisionar o seu filho. Sim. Mas a gente conhecia todos os alimentos. Eu hoje, quando eu vejo uma criança que não conhece um alimento, eu me assusto. Né? Não é? Eu Assustador. falo, mas será que essa mãe não compra, não faz um hortifruti, né? Então, assim, gente, é alarmante. Antes da gente falar sobre esses alimentos, eu acho que é pertinente a gente chamar o documentário que eu comentei com vocês. Esse documentário foi feito pela diretora Stella Renner. Ela foi a repórter desse documentário, ela foi a roteirista, a diretora. São relatos chocantes. E a prova, realmente, que a obesidade pode começar lá, na infância. Então, presta atenção, porque eu quero que você, mãe, perceba que eu sei que é sem maldade, mas que você, às vezes, está oferecendo veneno para o seu filho. Roda. Eu sinto muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. E o que ela mais gosta? Ela gosta de comer de tudo, na verdade, né? McDonald's, salgadinho, refrigerante. Com que frequência você gosta de tomar refrigerante? Todo dia.
E de saúde? Ouvi dizer que teve um probleminha aí. O que aconteceu? Eu tive artrite e trombose. E como é que foi? O que você sentiu? O que aconteceu? Eu parei de andar, minha perna ficou doendo, aí não conseguia andar. Por causa da artrite, meu braço ficou assim, não conseguia mexer direito. Troquei o leite materno pela Coca-Cola. Geralmente ele bebe um por dia. Você toma isso daqui todo dia? Lá na escola Na escola agora aqui em casa não. Tem açúcar aqui? Não. Eles gostam, porque eu tenho outro filho de 11 anos, eles gostam. Mas a gente óbvio como eles gostam. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha dessa. Nessa aqui. Ó o absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que é bastante. Muito. Caraca. Meu pai. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu ainda quero. Você sabe o que é isso daqui? Aí, ela sabe muito. Quem gosta? Quantos desses você toma por dia? 2. 2? uns 4, se deixar. Acho que só um saquinho, é tão pequenininho. 3 frascos desses aqui. São 6 saquinhos de açúcar aí dentro. Você conhece esse produto? Isso, acabei de devorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem um pouco, sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão. Pra semana inteira. Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança comer tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho, se ele come 2. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. É um rabanete? Uns rabanetes? Isso daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. O que é isso daqui? É batatinha. Você gosta? Gosto. Esse aqui? Cebola? Não. Quando você abre esse daqui, você come quantos? Eu como tudo. Ele falou pra avó dele que tinha que furar um buraco na barriga dele pra tirar a gordura dele. Bom, quando ele anda um pouquinho a mais, ele sente muita dor nas pernas, mas eu acho que é por causa do peso, né? E refrigerante? Não, refrigerante tá menos também, a gente tá tomando mais suco. Suco de caixinha, o suco que você faz? Não, é suco aqueles em pó. Eu fico em choque. Primeiro, que eu quero parabenizar mais uma vez a Estela Renner, que fez esse filme, esse documentário, desculpa, que dirigiu, que roteirizou. Que trabalho impecável, que alerta importante que serviço, que prestação de serviço que você fez para a sociedade. Segundo, não passou esse trecho, mas é um trecho, eu recomendo você, mãe, a assistir esse documentário. Ele foi feito em 2012 e vale muito a pena, muito além do peso. E é muito engraçado porque tem uma parte nesse documentário que eu assisto direto mesmo, porque me chama tanto atenção, que tem uma menininha
e eu acho que a psicóloga Andréa vai poder me ajudar nessa questão, ela vira para a mãe, tá a mãe e ela num depoimento, e ela vira para Estela, que está conversando com ela, e ela fala assim, sabe, tia, eu sei que eu sou gordinha, eu gosto de mim, mas eu queria ser magra. Então, olha, e aí assim, essa mãe, ela fala, não, filha, você é gordinha, você é bonitinha, tal. A questão, nós não estamos falando sobre estética. Nós estamos falando sobre saúde, que é o bem mais precioso. Mãe, presta atenção no seu filho. Se você perceber aí uma barriguinha saliente, não é porque ele está sendo gordinho, não é porque ele vai ser gozado na escola, não é essa a questão. É porque ele vai se tornar um adulto diabético, ele vai ter um problema cardiovascular, sim, entendeu? Então são N coisas que vêm decorrente à obesidade, ao sobrepeso. Então, quando você pega uma criança, por exemplo, como essa, ela tem a consciência, né, Andréia, que ela tá fora do padrão. E isso causa um trauma, é um bullying mesmo, né? Causa trauma, ela tem essa consciência, só que elas falam pra mim, mas a minha mãe compra, mas a minha mãe dá. Porque hoje, com essa vida maluca, é uma recompensa, como ela disse, né? Então, assim, a mãe fica fora o dia inteiro, então ela traz, eu vou levar porque eu sei que ele gosta, não é? Então, é uma recompensa, é um merecimento, né? Então, muitas vezes a criança tem a noção que sim, os amiguinhos brincam, os amiguinhos tiram sarro dele e ele sofre com isso, né? Mas, quando ele chega em casa, a mãe tem uma bolacha recheada no armário, né? Ou então, na própria lancheira, a mãe coloca uma bolacha recheada. Outra coisa que me chama muita atenção também nesse vídeo, eu estava conversando aqui com a Lâmia, a criança, vocês perceberam? Quando ela recebe o saco da batatinha, ela sabe que ali dentro tem a batatinha. Mas quando ela pega a batata mesmo, in natura, ela confunde com uma cebola. Exatamente. Porque ela não está acostumada, né, Lâmia? Ela não conhece. Então, mas aí a gente fala assim, é culpa dos pais? Será que esses pais tiveram a mesma orientação quando eles eram pequenos? Se não tiveram também, tem que mudar esse hábito, que nem a gente estava falando. Por que gastar tanto? Gente, cada um faz o que quer com o dinheiro, mas como a gente está falando de saúde, a obesidade é uma epidemia que está tomando conta do mundo inteiro. Os pais têm que tomar orientação, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que se reeducar. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, porque o nosso tempo tá corrido e esse papo é bom demais. Vamos ensinar esse povo como é direito, certo? Ter aqui, ó, lembra que eu falo? O que a natureza te oferece, vem. Abraça. Abraça, exatamente. O que é legal que vai aí colaborar com o emagrecimento e que colabora com a saciedade. Vamos lá, eu vou fazer um fechamento rápido aqui por causa do tempo. Então, aqui, café da manhã e lanche da tarde. Então, a gente vai optar primeiramente pelos alimentos integrais de preferência, porque eles dão mais saciedade, aumentam o bolo alimentar, são saudáveis, além de induzir a gente a tomar bastante água. A gente não falou de água ainda. Água é extremamente importante, que dispensa recomendação, né, gente? Então, pão integral ou as bolachas integrais no café da manhã, pode passar uma geleia, um queijo branco, tá? Que é muito, muito saudável. Temos aveia aqui, tá? No café da manhã, com iogurte. Aqui eu trouxe o kefir, porque para quem tem problema de prisão de ventre, vamos falar já. Ajuda muito, Ajuda muito, tem prebióticos e probióticos, ajuda na flora intestinal. Falando da água, gente, também, e logicamente bebida, pode tomar um leite, um chá. Sempre, todas as refeições de 5 a 6, é interessante a gente estar ingerindo carboidratos, proteínas e as gorduras boas, que já a gente vai falar, tá bom? Água, a gente sempre recomenda, eu recomendo, né? Colocar gengibre, porque o gengibre ele é termogênico, auxilia na queima das gorduras, principalmente essa da região abdominal, tá? Os homens têm a região abdominal, que a gente fala androide, mais aumentada. E as mulheres, né, até nisso a gente, coitada da gente, né? Nádegas, quadril e pernas. Aqui, ó. Tá? Mas tá bom, tá valendo. Abacate de sobremesa no café da manhã, sempre eu recomendo, Cissa, 2 quartos durante a semana, que tem um óleo muito bom, tá? Que auxilia e aumenta o colesterol bom do nosso organismo. Muitas pessoas sofrem com esse colesterol, então o HDL é aumentado. Gente, não é um mito que o abacate engorda. Ele realmente engorda se você comer um abacate inteiro. Exatamente. O que ela falou é você cortar metade de um abacate, 2 colheres de sopa, né? Mais ou menos. Isso. Amassa, coloca um limãozinho ali, um melado de cana, que fica uma delícia. Eu adoro melado de cana. E aí você pode ingerir isso.
Ingere? Como ceia eu acho muito gostoso. Eu consumo sempre abacate na ceia. Muito interessante você falar. Pode bater até com leite, porque antes de dormir a gente sempre indica um derivado do leite para não diminuir a absorção do cálcio no nosso organismo. Porque tem outros receptores de alimentos que competem com o cálcio, né? Tá. Então você pode bater com leite antes de dormir, tá? Gordura boa, né? Falando de... Depois do café da manhã tem a colação, que é uma refeição muito rápida, né? Que é para você não ir pro almoço com muita fome. O que eu indico? Que é o lanche da manhã. Lanche da manhã. Então segura que você já vai contar rapidinho, porque eu vou para um rápido intervalo e espero a sua ligação. Por favor, participe com a gente. 1938719620. Tem o sorteio amanhã desse terço lindo, o terço da noiva, 0800 777 0021. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção à Obesidade e eu quero a sua participação, eu quero você aqui, porque a gente aqui te deixa sempre mais saudável. Eu vou e volto rapidinho, tá?